estamos neste lugar mais uma vez, para juntos nós adorar o nome do Senhor, aprender de Deus. Amém? Hoje é a última lição do nosso trimestre. Eu tenho certeza que foi de grande aprendizagem para cada um de nós, né? Você que comprou a lição, estudou, que não adianta só comprar e não estudar, né? Tem que comprar, estudar, aprender, né, Valdo? Estudar para aprender. Que é mais uma lição que cada comentarista coloca, né? Comentário bíblico, né? Então isso serve para o nosso aprendizagem. Por mais que tem tudo na Bíblia, mas uma revista a mais, um comentário a mais, sempre ajuda no fortalecimento cristão, no crescimento cristão. Então, você que compra a revista, que estuda, tenho certeza que você tem aprendido um pouco a mais. A lição de hoje, a última lição do nosso trimestre, lição número 13, tem por título As bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Nós estamos estudando esses 3 dias, esses 3 domingos, né? Sobre a vida de José. E a vida de José é muito interessante. Tem alguns detalhes que nós aprendemos e que nós temos que pegar para nós mesmos. Na lição de hoje, o tópico 1 vai falar sobre o sonho de Faraó. Deixa eu introduzir aqui. Faraó teve um sonho, na verdade teve 2 sonhos. E aí, quando ele acorda perturbado com aquele sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, ele chama ali os adivinhadores, sábios, né, para interpretar aquele sonho, a qual ele sonhou, que ele não sabia o significado. E então entra ali os sábios, os adivinhadores, para revelar ao Faraó o sonho na qual ele tinha sonhado, né? Que não era um sonho, era uma revelação de Deus, né? O pastor até explicou aqui sobre o sonho de José, né? Que muitos falam sonho de Deus, tem até hino, sonho de Deus, Deus não sonha, né? Isso nós até falou na lição anteriores, que José sonhou, mas sonhou o projeto de Deus, revelação de Deus, não foi sonho de Deus, né? Foi o sonho de José, mas revelado por Deus, revelação de Deus, o que ia acontecer na vida dele. Então o Faraó sonha e chama ali o sábio para interpretar o sonho. Ninguém consegue interpretar o sonho. E aí o copeiro, ele vai lembrar de José, lá na prisão, né? Aí ele conta para Faraó o que ele passou, ele mais o padeiro, e acabaram sendo condenados. E lá na prisão cada um teve um sonho. José revelou o sonho de cada um, e da maneira que se cumpriu, da maneira que foi revelado, se cumpriu. Sendo um foi morto, o outro foi restabelecido na sua posição, no seu cargo. Muito obrigado, meu querido. E aí o copeiro vai e fala para Faraó. Faraó manda chamar José. José vem e revela o sonho de Faraó. E eu vou pegar na Bíblia para nós entender alguns detalhes que é bastante importante para cada um de nós. Aqui no livro de Gênesis, você que puder abrir a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 40, não vou entrar muito na revista, eu vou falar mais aqui alguns detalhes da Bíblia sobre a vida de José. Gênesis 40 e 38, nós vamos ver um primeiro detalhe aqui, uma diferença entre pessoas que têm o Espírito de Deus e pessoas que não têm o Espírito de Deus. Por exemplo, Faraó tem um sonho, chama os sábios, os adivinhadores, e conta o sonho, ninguém consegue revelar. Aqui no versículo 38, vai dizer assim: disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura um homem
como este, em que há o Espírito de Deus. A Bíblia é interessante. Muitas pessoas falam, não consigo entender a Bíblia e tal, né? Mas a Bíblia, quando nós vamos ler uma história, o pastor já falou muito aqui, a gente tem que observar alguns detalhes na Bíblia que serve para nós, aprendizagem para nós. Por exemplo, Faraó conta o seu sonho aos seus adivinhadores, ninguém consegue interpretar. Chama José, José consegue. Aí ele diz, por acaso há um homem, além desse que tem o Espírito de Deus? Primeira coisa que eu aprendo aqui, pedir conselho para qualquer pessoa é fácil. Agora tem que saber com quem você vai pedir conselho. Tem muitas pessoas que apanham na vida, quebra a cara na vida, no ditado de hoje, porque vai pedir conselho a pessoas que não têm nada de Deus. Eu posso pedir conselho para qualquer um pode me dar um conselho. Mas o conselho que a pessoa pode me dar, talvez não é o conselho que Deus está me direcionando. Então, há uma diferença entre eu conversar com uma pessoa de Deus, com uma pessoa que não tem nada de Deus. E isso serve para nós na igreja, serve para nós na família e serve para nós no serviço. Até falei aqui na lição anterior, sobre José relatar o seu sonho e tudo. Às vezes a pessoa, eu estou passando por isso, eu vou pedir conselho a uma pessoa, mas a pessoa não tem nada de Deus. Ela vai te dar um conselho que não é direcionado por Deus, e você vai, no final da história, vai sofrer as consequências. Quando eu fui, até relatei para os irmãos aqui, quando eu fui comprar a minha casa, eu não contei para ninguém, nem mesmo para a própria família, mas eu pedi conselho ao pastor. E o conselho do pastor foi tão bem direcionado que até o lugar foi melhor. Até o lugar foi melhor. Então, há uma diferença entre eu buscar um conselho de uma pessoa que é de Deus, tem o Espírito de Deus, e uma pessoa que não tem nada de Deus. Faraó, quando José revela o sonho a ele diz, acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Então ele foi bem claro, que o conselho tem que buscar na pessoa que tem o Espírito de Deus. Amém? A primeira coisa que eu aprendo aqui, vai buscar um conselho, vai buscar uma orientação, vai pedir a alguém uma ajuda, peça para a pessoa que tem o Espírito de Deus na vida, que ela vai te direcionar no caminho certo e você vai ter sucesso na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. José revela o sonho de Faraó. Faraó pega José e agora coloca como governador. A Bíblia vai dizer que José, quando ele chega diante de Faraó, no versículo 46, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. De quando José saiu da terra dos seus pais, foi vendido até chegar no Faraó, se passaram aproximadamente 13 anos, porque José foi vendido com os 17, e se apresenta a Faraó aos 30. Então, 13 anos. Agora, vamos lá, raciocinar um pouquinho. José, a primeira lição que nós aprendemos sobre José tem um sonho, que é uma revelação de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. A segunda lição que o pastor trouxe aqui, José está passando pelo processo da revelação de Deus, sim ou não? Sim. E agora José chega ao topo de que era a revelação de Deus, sim ou não? Sim. Agora observa que há um espaço de tempo do sonho que ele teve até chegar onde Deus levaria ele. E alguns detalhes eu aprendo aqui na vida de José. Eu não sei se José, ele passaria pelo que ele passou
se ele não tivesse contado o sonho aos irmãos. Eu não sei, nenhum comentarista consegue falar sobre isso. Só que José ia chegar aonde Deus falou que ele ia chegar. De um jeito ou de outro, Deus ia colocar ele lá. Só que para Deus colocar José lá onde Deus falou que ia colocar ele tinha que passar por um processo. Tive um sonho hoje e amanhã já estou no governo. Não funciona. Quando Deus chama Moisés foi um grande líder. Moisés aprendeu na cultura egípcia, junto com o faraó. Só que para Moisés liderar o povo de Israel, Deus leva Moisés para onde? Lá para cuidar dos rebanhos. Davi foi escolhido para ser rei, sim ou não? Davi, quando Samuel ungiu Davi já foi rei? Não, ele recebeu a unção de Deus como rei, mas ele não assumiu o cargo de rei. Ele voltou para o seu lugar. O Júnior pregou aqui sobre Paulo, e ele falou sobre o processo da vida de Paulo. Quando Deus ali revela a Paulo, o chamado dele na vida de Paulo, e para Paulo ser conhecido como um homem de Deus, um apóstolo de Deus, ele passou por um processo. E muitas vezes foi rejeitado. Mas não estou entendendo, você vai entender agora. Deus tem uma promessa na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. Mas para você chegar lá, Deus vai te preparar. Há um processo de preparação para você chegar lá. Exemplo. Eu estudo medicina de Deus, não é você chegar lá e fracassar. É por isso que muitos pregadores fracassam. Cantores, tá aí, ó. Surge hoje, lançou um hino aí, pai, todo mundo, aquela coisa. Acabou. Não tem experiência. Como diz o Abílio Santana, não tem raiz. Não tem raiz. E a árvore que não tem raiz, qualquer vento derruba. Tem muitos cantores gospel aí que nascem do dia para a noite, da noite para o dia, estourou. Passa poucos dias, some. Não tem raiz. E a raiz aqui sustenta. Um pregador, por exemplo, na preparação dele, ele vai orar, vai jejuar. Eu vi o Gilmar Santo falando uma vez que jejuava 30, dependendo do que ele ia fazer. Por exemplo, congresso, ele fazia muito congresso aqui em Goiânia. Assim, quando eu cheguei aqui, passava 30 dias jejuando. Ele disse que antes mesmo, no processo para pastor, pregador, ele orava. Ele disse que, segundo ele orava no gelo, colocava gelo no joelho, para aguentar a pressão, orar, para Deus fazer. Um camarada desse, ele chega lá em cima, estruturado, com raiz, ele não se balança. Você acha que muitos estão se envolvendo em questão política e essas coisas e tal, é cumprimento da Bíblia, mas ainda tem aqueles que remanescentes que permanecem firmes na presença do Senhor. Só que é mais fácil um que não tem raiz cair do que esse que tem raiz cair, sim ou não? Uma pessoa que ora no começo do seu ministério, ela ora, vamos supor, 2 horas por dia, ou 1 hora por dia. Quando ela chega lá na frente, aquele
aquele hábito de orar, vai estar sempre com ele. Ele nunca vai esquecer, nós vamos ver isso lá na frente, de que ele chegou lá pelo processo de oração. Então, ele sabe que o pregador, para chegar diante do púlpito, para ganhar almas, precisa orar, jejuar. Amém? Então, Deus prepara a pessoa nesse processo para quando chega lá a pessoa ter raiz. O que é interessante na vida de José, o mesmo Gênesis 40, 41, versículo 40. Faraó diz assim, depois que Faraó disse, alguém com o Espírito de Deus, ou esse homem tem o Espírito de Deus na vida. Faraó diz assim, administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todos o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Vai fazer o quê? Administrar a casa e o povo. Sim. O que ele enxergou? Porque esse era exatamente o processo de Deus na vida de José. Deus iria levar José a ser governador. E quando José chegou lá, quando o faraó viu ele, é a mesma coisa, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista. São uma vaga, 50 pessoas para uma vaga. Mas Deus prometeu que aquela vaga é sua. Ali pode ter pessoas formadas, pode ter pessoas de qualquer jeito. Mas quando a pessoa que vai fazer a entrevista com você, bater o olho em você, vai dizer, é essa pessoa. Talvez não te conhece, seu diploma, seu currículo não está daquele jeito, mas quando é de Deus, eu falo, é esse aqui. A pessoa já olha e diz, é esse. Por mais que não conhece Deus, a pessoa não conhece Deus, mas quando é um projeto de Deus, a pessoa bate o olho e diz, é esse aqui. Pode falar. Poderia morrer. Exatamente. Amém? Quando Deus tem um projeto na sua vida, Ele vai cumprir. De um jeito ou de outro, basta nós entrar no processo de Deus. Faraó diz, no 40, administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Lá no versículo anterior, no capítulo anterior, 39 na verdade, José na casa de Potifar, 6, versículo 6. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão que comia, tal. José era, TV aqui, não, só aqui mesmo, só aqui. Potifar confiou tudo que tinha nas mãos de José, né? Vamos lá. Versículo 21, 39, 21.
Olha a diferença aqui. Igual a irmã comentou agora. 21. O Senhor, porém, era com José. A diferença. E foi benigno, e lhe deu mercê perante os carcereiros, o qual confiou às mãos de José todos os presos. José não chegou já no Egito porque tinha um formato, o diploma de administrador. José administrou na casa de Potifar e administrou na prisão. Está vendo a diferença? Experiência, raiz. Porque imagina tomar de conta de um povo. Primeiro Deus colocou na família, depois colocou lá no cárcere e agora chegou. Pode falar. Aleluia. Então, nós vemos aqui, eu dei o exemplo aqui de Moisés, Paulo e assim tantos outros homens na Bíblia, que Deus o levantou, cumpriu o que prometeu na vida de cada um, mas passaram por um processo. E aqui que entra o moral da história. Porque às vezes, pastor Hamilton, eu quero algo de Deus, eu busco algo de Deus, mas eu não quero passar por esse processo de transformação. Eu quero ser um pregador, mas eu não quero passar pelo processo do pregador. Eu quero ser um bom administrador, mas eu não quero passar pelo processo de boa administração. Eu quero ser um grande líder, mas eu não quero passar pelo processo, porque há um processo que, segundo os comentaristas e segundo a Bíblia de José, que José, há 17 anos até os 30 anos, 13 anos foi de passar pelo processo. Qual o pastor falou na lição passada? José tinha tudo para desistir. José tinha tudo para desistir do projeto de Deus, dos planos de Deus. José tinha tudo para não aceitar mais, para não querer mais. Mas ele permaneceu. 13 anos parece pouco, mas se você está buscando uma coisa e diz e no prazo de 13 anos é demorado. Talvez você na bonança passa rápido, mas você lá no cárcere é mais difícil. Pode falar. Jeito. Às vezes a pessoa quer pular o processo.
Abraão. Abraão e Sara. Deus fez uma promessa que daria um filho. Sim ou não? Demorou? Na visão deles? Demorou. O que Sara faz? Dá a escrava. Tentando ajudar Deus. E Deus não precisa de ajuda. Exatamente. Aí a pessoa quebra o processo. Quando eu recebi, a primeira profecia que eu recebi na minha vida, lá na minha cidade, que Deus iria me usar, se passaram aproximadamente 15 a 17 anos. Eu jamais imaginei na vida que poderia estar aqui e falando com vocês. Jamais pensei de vir para Goiânia. Deus me traz lá de uma igreja, 40, 30 pessoas. 40, 30, não, estou colocando muito. Eram umas 25. Com os visitantes dava isso. Né, pastor Milton? Nós contamos os visitantes no meio. Passei por esse processo de preparação, de oração. Não é para minha glória, estou só colocando no exemplo aqui. De preparação, de jejum, de oração. Eu lembro, até comentei com os jovens, dando aula para os jovens. Eu não preguei da noite para o dia. Ainda não prego ainda. Aqui as pernas ficam tremendo. Aí bebo água para dar uma acalmada. Segura as pernas. Mas isso não foi da noite para o dia. Era 3 minutos. Era 5 minutos. Era 10 minutos. Às vezes falava uma coisa. Depois do final do culto o pastor vinha. Por aqui, meu filho. Por aqui, vai assim. Preparando. Eu vou te levar, mas você tem que. Aí cabia a mim querer ou não. Eu jamais imaginaria que estaria aqui. Mas o pregador falou. Assim, 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 Deus vai fazer. Eu fui diferente de José. José já contou para todo mundo, eu fiquei calado. Mas eu guardei a promessa no meu coração. Amém? Há um processo. Às vezes pensa assim, irmão Manel, não é rápido, não é rápido. E quando é rápido não dá certo. Igual o irmão que falou aqui. Então há um processo. Você enfrenta luta, desafio, chega um momento que você diz, vou desistir. Aí você olha e fala, não vou parar. Era José. Quando a mulher tentou agarrar ele, opa. Deus falou uma coisa comigo. Como os irmãos comentou aqui. Jacó deve ter falado de Deus. Que foi com Abraão. Que foi com Isaac. Opa. Tem que permanecer na promessa. Primeira coisa, temor a Deus. Isso me leva a ter sucesso na vida. Amém? Para nós chegar já, caminhar para o final. O magnífico da história de José é quando os seus irmãos, ele dá a se revelar aos seus irmãos, e aí no capítulo 45, no versículo 7, vai dizer assim: Deus me enviou adiante de vós. Versículo 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Quem? Deus. É isso que falta em nós. O reconhecimento de que nós não somos nada. Quem é, quem faz, é Deus.
José poderia muito bem, agora ele tinha toda a autoridade para pegar os irmãos e jogar na prisão. Sim ou não? Duas lições importantes que nós aprendemos aqui. Ele não faz isso. Ele não tem ódio dos irmãos. Oportunidade de fazer. Ah, não, pode falar. Perdoou. Tem um hino hoje, que o pastor fala muito sobre isso. Tem um hino hoje, que é quando você chegar lá em cima, você rejeita quem está lá embaixo, aquele que te apredejou, você agora está lá em cima, vai ter que te aplaudir e vai te levantar. Nada disso. Nada disso. José disse: não foi vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus. Ah, porque quando eu chegar lá em cima, fulano vai ver. Já viu? Pessoa que assume uma liderança, pessoa que agora é famoso, quer pisar nos outros. Isso acontece em casa, no serviço. A pessoa sobe um pouquinho de cargo no serviço e sai para nós aqui, crente. Nós temos humildade lá no serviço também. De nós chegar lá, subir de cargo e querer pisar nos outros. Não é papel de crente. Não é isso que nós aprendemos na Bíblia. Jesus, o maior exemplo. O maior exemplo. Rei, soberano, todo-poderoso, com uma coroa de glória. Ele desce, se faz servo. Dizendo, quando ele lava os pés do discípulo, ele diz: vós me chamais de mestre? Se vós me chamais de mestre, eu sendo mestre, lavei os pés, os vossos pés, agora vai e faça vocês também, pois o exemplo eu dei. Sinal de humildade. Então, meu querido, se Deus tem uma promessa na sua vida, você vai passar por um processo, cabe você querer ou não, é escolha sua, mas que você vai passar por um processo, você vai. Ah, Deus vai me dar uma casa. Isso não é só não é só questão espiritual, mas em tudo. Deus vai me dar uma casa, Deus vai fazer isso, tal. Deus falou, vai cumprir. Só que há um processo, e cabe a nós aceitar o processo de Deus. Concluindo o processo de Deus, não esqueça da humildade. E por último, não esqueça de quem te levantou. Não foi vós que me trouxeste para cá, mas sim o Senhor, Deus. Reconhecimento. Amém? Aí Jacó, quando José se revela, Jacó vai até José, olha o tanto que é maravilhoso. Jacó abençoa lá já no finalzinho da revista. Jacó abençoa os netos, os filhos de José. A bênção começou com Abraão, veio Isaac, Jacó, e agora passou os netos. O que eu quero dizer com isso? A bênção de Deus é para você, para sua família, para os seus filhos, os filhos dos teus filhos, toda a sua descendência e quem tiver ao seu redor. Quem estiver perto de você é abençoado, como foi a história de José, não por causa de você mesmo, mas sim por amor a Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus com a sua vida e projeto de Deus, propósito de Deus na sua vida. Então, através de você, seu serviço é abençoado. Através de você,
sua casa, por mais que seja só você que é crente, é abençoado. Tudo que você fizer será abençoado. Agora depende de mim aceitar o projeto, o processo, a transformação, a preparação para chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vem cá, Júnior. Cantar um louvor aqui para nós encerrar. Aquele hino lá, o Senhor te abençoe. Nós vamos se colocar de pé.